Eu quero compartilhar com você uma palavra que eu creio que ela é muito oportuna para esse momento. Eu vou pregar hoje num texto que talvez muitos ministérios hoje estejam pregando. E é um texto muito falado, muito recitado das igrejas. E talvez seja também o texto mais lido nesses últimos dias. E realmente nós estamos diante de um cenário que este texto, ele é algo extraordinário. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 11 a 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 11 a 14. Eu peço que você não se distraia com nada, principalmente você que está em casa. Se você puder, durante a pregação dessa palavra, não ir beber água na cozinha e ir ao banheiro. Porque o que eu quero compartilhar com você, para mim, quando o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, foi uma palavra muito forte, é uma palavra muito forte. Mas palavra esta que uma vez que a gente entenda o que Deus está falando, o que Deus espera de nós diante desta palavra, amados, coisas extraordinárias da parte de Deus, a igreja dele vai viver. Você crê nisso? 2 Crônicas, capítulo 7, de 11 a 14, diz assim a palavra do Senhor: Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Espírito Santo de Deus, nós nesse momento estaremos ouvindo a tua palavra, Senhor. E já há 2 dias que o Senhor está ministrando ao meu espírito, ao meu coração esta palavra. Senhor, no nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor compartilhou comigo, eu quero compartilhar agora, Pai, com a sua igreja. Senhor, que esta palavra, Senhor Deus, ela possa gerar, Senhor Deus, em nós uma mudança de atitude. Que esta palavra, Senhor Deus, possa mexer conosco, de maneira, Senhor Deus, que o sentimento de todos nós seja apenas entrar no teu querer, Pai, em o nome de Jesus. Senhor, trata conosco nesta noite, trata conosco por meio desta palavra, Senhor Deus. Nós precisamos de ouvir a tua voz. Que seja assim, Senhor Deus, para a glória do teu nome, e que toda, Senhor Deus, investida do inferno contra esta palavra, Senhor Deus, caia por terra agora, Pai, em nome de Jesus. Que haja, Pai, entendimento a todos aqueles que estão ouvindo
assistindo, prestando esse culto conosco. Que seja assim, Senhor Deus, para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém. Eu quero compartilhar sobre o seguinte tema com vocês: quando o verdadeiro avivamento virá. Vou repetir: quando o verdadeiro avivamento virá. O Brasil não é de hoje, ele está debaixo de uma promessa de um grande avivamento que vai varrer o nosso país. E eu creio nesta palavra. Eu creio que esta palavra se cumprirá. Eu creio nisso. E eu creio também que este pode ser o tempo do início desse grande avivamento. Esta passagem bíblica, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos traz vários ensinamentos preciosos, que vai muito além do seu contexto histórico, daquilo que Deus estava tratando ali com Salomão. E há um princípio aqui, e 4 atitudes, que ela ultrapassa séculos, ela se aplica a qualquer tempo, que uma vez observados por todos nós, uma vez que a nação brasileira, uma vez que a igreja evangélica brasileira observar este princípio e colocar em prática essas atitudes, eu creio que levaremos o coração de Deus a ser movido de uma forma tremenda e sobrenatural na nossa nação, a fim de vir com um poder sobrenatural para abençoar a nossa nação. Você crê nisso? O capítulo 7, que nós lemos, versículos 13 e 14, ele começa dizendo que Salomão havia acabado de consagrar o templo, e a Bíblia diz que ao terminar de consagrar, ao acabar de orar, consagrando o templo, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu a casa, a presença do Pai foi tomada naquele lugar, de maneira que os sacerdotes, os levitas, não ficaram de pé. Eu estou assim numa expectativa, ou eu gero uma expectativa, aonde chegará um tempo onde a igreja evangélica brasileira, ela vai viver dias aonde seus cultos sejam em casa, seja nos prédios aonde nos reunimos para culto, aonde quando nós buscarmos a face dele, a presença dele, nós nos consagrarmos a ele, a glória dele vai invadir o ambiente, vai invadir a nação de uma forma tão extraordinária, e eu fico numa expectativa muito grande de um derramar como nunca vivido ainda pela igreja no Brasil, e quem sabe até mesmo no mundo. E eu creio que nós estamos num tempo onde esta expectativa, onde esse desejo, que eu creio que não seja apenas meu, mas de todo aquele que tem fome e sede de Deus, que realmente tem Deus como seu Senhor. E é neste ambiente de glória, é nesse ambiente de poder, de presença de Deus, que ele se revela para Salomão pela segunda vez. E aí entra esse texto que nós lemos, quando ele diz: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos, que não consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É
interessante, amados, observarmos que toda crise, ela gera um ambiente de avivamento. Toda crise, se você olhar na Bíblia, se você olhar na história, todo avivamento que surgiu, estrondoso, de muita glória, de muito poder, de muita unção, de realinhamento do povo com Deus, ela, antes de que acontecesse, surgiu uma crise. Então o avivamento, ele sempre vai estar precedido de uma crise. E nós estamos nesse tempo numa crise. Uma crise gerada por essa pandemia chamada Covid-19 ou coronavírus. E é nesse ambiente que eu já ouço o ruído de uma abundante chuva. Aleluia! Vou repetir. E é nesse ambiente de crise, de pandemia, é nesse ambiente que eu já ouço o ruído de uma abundante chuva. Aleluia, aleluia. Estamos diante dessa crise, isolamento social, todos em casa, quarentena, vamos ficar em casa, essa é a fala. Há uma crise já começando a se iniciar na economia mundial, instalada por esse vírus. Essa semana os Estados Unidos já declarou que é muito provável que a recessão americana, da economia americana, seja maior do que a de 2008, que foi a última recessão da América e que também afetou os países. E nós estamos aí diante de vivermos também uma outra recessão, e realmente deve ser muito pior, porque agora não é apenas a América, mas vários países que estão com essa tendência a viver um caos na economia, e o Brasil não fica de fora disso. Nós estamos em crise na igreja, porque com esta pandemia as igrejas tiveram que suspender os seus cultos presenciais, e aí estamos tendo que nos adaptar ao momento. Muitas igrejas fazendo cultos online, como nós estamos fazendo, mas não importa o que estamos fazendo, mas a verdade é que também a igreja está em crise por esse momento que estamos enfrentando. Então estamos numa grande crise, e é neste momento que nós, a igreja de Jesus, não pode se desesperar. Igreja brasileira, crentes em Jesus, se tem um momento e um tempo que nós não podemos nos desesperar, é agora. Por quê, pastor? Porque nós somos a esperança deste mundo. Aleluia! Nós somos os que detêm a mensagem da fé, a mensagem do ânimo. Nós que temos o caminho de como viver em tempo de crise. Então, não é tempo de desespero, é tempo de estar sensível à voz de Deus, é tempo de estar perceptível aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus quer fazer com a igreja, por meio da igreja e através da sua igreja. Aleluia! Então, se você estava desesperado, sai desse desespero. Quantas pessoas desesperadas, olha, Jesus está às portas, Jesus está voltando. Ah, ok, os sinais estão aí, mas querido, querida, essa não deve ser a sua preocupação, porque se você está com medo, está preocupado, é sinal que você não está preparado para a volta de Jesus. É muito provável. Então não é tempo de desespero, é tempo de pregarmos a esperança, é tempo de pregarmos a palavra, é tempo de avançarmos, é tempo de entender o que Deus está sinalizando.
esta passagem tão conhecida da igreja nos pressupõe um caminho sobremodo excelente que precisamos observar. E aí eu repito, e isso já é uma palavra de esperança, é uma palavra profética, sim. Eu já ouço o ruído de uma abundante chuva, aleluia! O que não quer dizer que não vamos ter dias difíceis, o que não quer dizer que nós não vamos passar por momentos terríveis, o que não quer dizer que o juízo já acabou, não importa aquilo que ainda nós vamos vivenciar. O que eu quero te dizer é que eu já ouço o ruído de uma abundante chuva. Ao contrário do que muitos pensam, esta crise, ela vai nos aproximar mais de Deus. Esta crise vai nos levar a fazer, presta atenção, esta crise vai nos levar a fazer o que Deus quer que realmente façamos e que não estávamos fazendo. Vou repetir. Este tempo é um tempo onde nós nos aproximaremos mais de Deus. E é um tempo que Deus vai nos levar a entender que precisamos fazer o que não estávamos fazendo e o que realmente precisamos fazer. Um exemplo disso é o que a igreja brasileira, por exemplo, viveu hoje. Hoje, muitos cristãos, talvez a maior parte dos evangélicos, dos cristãos, aceitando aí um clamor das lideranças evangélicas, que veio endossada pelo presidente, e isso tem um peso porque ele é a autoridade máxima da nossa nação. Então ele se une com os evangélicos, com os cristãos, e proclama o jejum. E hoje nós vivemos um dia histórico, e muitos possivelmente que ainda esteja neste jejum. Alguns entregaram no meio-dia, outros entregaram em outro horário, não importa, mas hoje nós vivemos um tempo, um dia histórico para a nossa nação brasileira. E eu creio que o que hoje a igreja gerou por meio do jejum e da oração vai tocar o coração de Deus, e coisas tremendas, extraordinárias nós vamos experimentar por causa desta atitude. Eu creio nisso. Agora, amados, preste atenção. É bem verdade que crise nos pressupõe um tempo, uma oportunidade de experimentar um grande avivamento. É bem verdade que eu ouço o ruído de uma grande chuva. Porém, nós precisamos nos atentar para algo. E aqui a coisa começa a tomar um outro rumo, começa a tomar uma outra dimensão. Eu sei que você já glorificou, já exaltou, você está na mesma fé que eu desse avivamento. Mas a parte que eu quero compartilhar com você agora, é preciso estarmos muito ligados. Por quê? Porque eu quero chamar a tua atenção para algo muito importante. O que a igreja viveu hoje tem que ser muito mais além do que o jejum que ela fez. Vou repetir. Para que nós possamos experimentar um grande avivamento, a igreja precisa ir muito mais além do que o ato de ter jejuado neste dia. O jejum deve ser apenas o início. Preste atenção. O jejum deve ser apenas o início do entendimento que chegamos de que diante do que estamos vivendo é preciso olhar para dentro de nós mesmos e reconhecermos que ao longo da história saímos da rota.
Isso aqui é que eu penso que é muito importante para nós entender. Perdeu-se a visão do reino. A igreja evangélica brasileira, ao longo da sua história, saiu da rota. Perdeu a visão do reino. Para não ser injusto, como em todo o contexto bíblico que nós vamos ver, quando o povo se voltou contra Deus, sempre há os remanescentes. E eu creio que em meio a esta postura de uma igreja que saiu da rota, de uma igreja que perdeu a visão do reino, eu também creio que existe um remanescente, um pequeno povo dentro do povo que não perdeu a rota, que não perdeu o propósito. É preciso discernir no contexto do texto de 2 Crônicas 7,14, que o que Deus está dizendo que vai fazer aí em 2 Crônicas 7,14, 13,14, não tem a ver com o mundo, mas tem a ver com o seu povo. Eu creio que diante desta pandemia, Deus quer tratar com a sua igreja. Aqui para mim é o mais importante deste tempo que estamos vivendo de pandemia, ainda que possamos afirmar que é cumprimento dos princípios das dores, lá que está no sermão profético, que é um sinal que antecederia a vinda de Jesus, as pestes estariam acontecendo, mas eu vejo também este tempo como um tempo de Deus tratar com a sua igreja. E eu creio que quando nós entendermos isto, tudo mudará no cenário brasileiro e até no mundo. Você crê nisso? A partir do momento que a igreja entender que este é um tempo também de conserto, que este também é um tempo de realinhamento, que este é um tempo da igreja olhar para dentro dela e também entender que Deus quer tratar com ela, quer tratar conosco, tudo mudará no cenário da nossa nação e do mundo. Quando nós lemos o versículo 14, ele começa: e se o povo que se chama pelo meu nome. Quando o texto fala de um povo que se chama pelo seu nome, ela está falando de uma relação de identidade. Grave isso. Este é o princípio que esse texto vai tratar. O princípio da identidade. Então está relacionado à identidade. O texto nos apresenta esta relação. Quem é este povo? É o povo que se chama pelo nome de Deus. E quem é este povo que se chama pelo nome de Deus? Sou eu, é você, amém? Nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor, aleluia! Nós somos aqueles que chamam pelo nome de Deus. Em outras palavras, Deus é a nossa identidade. Nós fomos amados por Deus desde a fundação do mundo. Nós somos um povo escolhido, de propriedade exclusiva dele. Somos sacerdócio real, povo adquirido. Você pode glorificar por isso, você pode exaltar por isso, porque você é amado, é amada. Nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor, aleluia. E se entendermos isso, amados, nós estaremos alinhados com a vontade de Deus. Ser povo de Deus é um privilégio, mas também é uma fortíssima responsabilidade, porque agora, principalmente agora, o mundo está olhando para nós. Você entende? Porque que nós não podemos, num momento como este, ficar desesperados? Você entende que agora é a hora da igreja, e eu tenho falado muito isso, ser igreja para este tempo? Há
estão nos observando. E isso significa também que é um cenário de muitas colheitas, aleluia. Há um cenário também para ganharmos muitas pessoas para Jesus, de levarmos filhos e filhas de volta para o aprisco, ou trazermos de volta para o aprisco. O nosso papel, queridos, nesse tempo, é um tempo de anunciarmos as virtudes deste Deus, a qual nós chamamos pelo nome dele, amém? Este é o tempo de nós anunciarmos as virtudes desse Deus maravilhoso, aleluia. Agora, nós estamos falando de identidade. Eu vou aqui relacionar com você algumas características desta identidade, ou qual seria a identidade da igreja hoje. Não é, ou não são só estas coisas, mas aquilo que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, eu fui escrevendo. Então, o que seria a característica desta identidade, para a gente entender aonde Deus quer tratar com a igreja nesse tempo? Então, preste atenção. A identidade é a identidade de uma igreja que foi chamada para continuar estabelecendo o reino de Deus na terra. A identidade deste povo que se chama pelo nome do Senhor é a identidade de uma igreja que continua estabelecendo, ou deveria continuar estabelecendo, o reino de Deus na terra. É a identidade de que o Senhor deste reino chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Esta é a identidade deste povo que se chama pelo nome do Senhor, que é a igreja dele hoje na terra. Uma igreja que tem o Senhor Jesus como o Senhor apenas deste reino, aonde a cultura deste reino é a cultura dos céus, aonde a mensagem desta igreja, a mensagem que ela prega do reino, é a mensagem da cruz, do sacrifício, da renúncia, de que a porta que nos conduz à vida eterna é estreita, porque foi assim que Jesus ensinou. Vai prestando atenção, porque essas características é muito importante para a gente entender aonde Deus quer tratar conosco neste tempo, para que nós possamos experimentar um grande avivamento. Você quer experimentar um avivamento? Quantos daí dão glória a Deus aí? Então é muito importante que você observe essas características. É uma igreja que a sua mensagem e vivência tem que ser cristocêntrica. A identidade desta igreja tem que ser a identidade de uma igreja que prega e vivencia uma mensagem cristocêntrica. A identidade de uma igreja que tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. Vou repetir: a identidade desta igreja é a identidade de uma igreja que tem apenas a Bíblia, a palavra do Senhor, como a sua única regra de fé e de prática. De uma igreja, essa identidade é a identidade de uma igreja que é santa, pura, sem mancha e sem ruga, aleluia. A identidade de uma igreja que é fiel ao Senhor. Eu vou parar por aqui nas características. Eu acredito que essas características já são suficientes para nós meditarmos naquilo que Deus quer tratar conosco nesta noite. Fala para a pessoa que está dentro da sua casa aí, se você está acompanhado de alguém: Deus quer tratar com você hoje. Agora fala assim, ó, vamos ser também honestos, né? Deus quer tratar comigo hoje, aleluia. Aqui primeiro, né? Deus quer tratar comigo, Deus quer tratar com você.
Você aceita o tratamento de Deus? E aí, queridos, quando você tem uma igreja com essas características, ela reflete a identidade do Deus que ela serve. Agora o texto também ele vai dizer assim, ó, se o povo que se chama pelo meu nome, mas ele começa com uma palavrinha, se o povo. Esse se aponta para a possibilidade do povo de Deus se afastar dele. Quando isso acontece, perde-se a identidade. E aí, esta é a realidade que encontramos no versículo 14, quando diz: e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, nos traz este quadro de afastamento, de infidelidade. E a minha leitura, e eu creio que de muitos é a mesma, é que a igreja neste tempo, ou ao longo da história, perdeu a sua identidade. É assim que eu vejo que tem acontecido. Um quadro semelhante como este de 2 Crônicas 7, 14. Uma igreja que se afastou da vontade de Deus. Uma igreja que, como eu já falei, perdeu a rota. Agora, quando uma igreja perde a rota, quando a igreja perde sua identidade, ela começa a experimentar algumas coisas. Resultado deste quadro: uma igreja que perdeu a sua identidade é uma igreja com poucos líderes e cristãos de referência. O que mais a gente tem ouvido é que está faltando referência no meio cristão. Líderes lidando com o ministério como cargo, como se fosse uma empresa, ao invés de lidar com o ministério como um encargo. Líderes querendo sentar no trono que é de Deus, fazendo dos púlpitos palcos, ao invés de altares de restauração e proclamação da palavra de Deus. Começa pela cabeça, né? Começa pelos líderes. Este para mim é um retrato de muito da igreja evangélica brasileira. Uma igreja com uma teologia bíblica corrompida. Uma igreja que prega o que o povo quer ouvir e não o que Deus quer falar com ele. Uma igreja com muitos moveres espirituais, mas com pouco poder do Espírito Santo. Uma igreja que, ao invés de transformar o mundo, tem sido influenciado por ele. Uma igreja profana, ao invés de uma igreja santa. Uma igreja soberba e arrogante. Uma igreja que tolera Jezabel. Uma igreja que rasga as vestes e não o coração. Uma igreja que conhece Deus, mas não prossegue em conhecê-lo. Uma igreja que gera poucos cristãos e fabrica muitos evangélicos. Vou repetir: uma igreja que gera poucos cristãos, mas fabrica muitos evangélicos. Este é o retrato que eu olho a igreja hoje, brasileira, sabendo que dentro dela tem os remanescentes, mas no geral, este é o quadro da igreja evangélica brasileira.
E se você concordou com algumas dessas características, você já começou a entender que a igreja perdeu o foco, que a igreja perdeu sua identidade. E aí você começa e eu entendemos aonde Deus quer tratar com a sua igreja. E aí nós começamos a entender por que a igreja talvez ainda não experimentou o verdadeiro avivamento que está prometido vir sobre ela. Talvez aí você comece a entender que esta pandemia, ela também tem o propósito de Deus de alinhar a sua igreja com Ele. Talvez você comece a entender agora que um dia de jejum, apenas como um ato religioso, seria como uma das características que eu acabei de ler aqui, que seria apenas um dia de rasgar as vestes. Porém, rasgar as vestes não muda o cenário. Rasgar as vestes não move o coração de Deus. Rasgar as vestes não abre as comportas dos céus para que um grande avivamento de poder, glória e unção venha sobre a igreja. Mas somente um coração que está disposto a se rasgar diante dele é que pode atrair esse favor de Deus sobre a nossa nação. Mas diante disto, porque aqui vem a parte que começa a ficar boa agora. Por quê? Porque o propósito desta mensagem não é apenas apontar a parte negativa da igreja. O propósito dessa mensagem não é apenas ficar aqui falando que a igreja saiu da rota, mas existe um caminho para nós mudarmos essa história. E por isso que este é um tempo de crise e é um tempo que nós podemos experimentar um grande avivamento nessa nação. Então, qual é o caminho que nós podemos trilhar para fazer o caminho de volta, que é o que está aí em 2 Crônicas 7,14, tão lido, tão falado, tão conhecido nosso? E talvez você diga: pastor, já conheço essa palavra. Ok, você já conhece? Amém. Então viva esta palavra. Mais do que conhecê-la, Deus quer que a gente encarne ela, que a gente vivencie ela, porque é ela em nós que faz a transformação que Deus quer fazer. Então, qual é o caminho de volta? Como eu restauro a identidade da igreja? A primeira coisa está no texto: se humilhar. E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Humilhar significa a virtude, presta atenção, significa a virtude de conhecer as suas próprias limitações. Ou seja, é reconhecer o seu estado. Diante do contexto que estamos pregando, será que a igreja reconhece que perdeu a sua identidade? A você que está ouvindo esta palavra, assistindo essa pregação, a pergunta é: você reconhece o seu estado como crente? Você reconhece que você perdeu o rumo, que você perdeu a identidade de povo que se chama pelo nome do Senhor? Você consegue enxergar que saiu da rota da vontade de Deus? Tomar essa atitude de se humilhar é fundamental para alcançarmos as promessas que está aí em 2 Crônicas 7,14. Jejum tem a ver com humilhação, com afligir a alma. Um dos termos da palavra jejum na Bíblia tem a ver com afligir a própria alma. Portanto, o jejum que a igreja fez hoje tem que gerar consciência do seu estado de pecado. Amém? Todo povo que jejuou hoje precisa ter essa consciência de estado em que estamos, porque é preciso ter este entendimento para voltar aos trilhos, para se restaurar a identidade. Humilhar também significa ato de submissão,
e por isso está relacionado com alguém que deseja viver de acordo com a vontade de Deus. Se humilhar neste contexto é manifestar o desejo para Deus, que quer viver de acordo com a sua vontade. Olha aqui para mim. O se humilhar hoje não é apenas saber que tem que se humilhar. Se humilhar hoje é reconhecer o estado em que estamos, reconhecer que temos falhado com Deus, reconhecer que nós não estamos cumprindo a vontade do Pai como Ele deseja, que estamos levando o Evangelho de Jesus Cristo, talvez muitos de nós, de qualquer jeito. Deus não quer que você seja evangélico, porque agora muitos brasileiros são evangélicos. Deus quer que você seja um cristão de verdade. Se humilhar só de entendimento, sem que haja uma consciência do seu estado e reconhecimento, não vai mudar nada na sua vida. O jejum foi em vão, mas um jejum com consciência do seu estado, um jejum aonde você começa a manifestar o seu desejo para Deus. Você fala para o seu Pai: eu quero viver de acordo com a sua vontade. É essa postura de humilhação que vai mudar a nossa história. Quando nos humilharmos para Deus, seremos recompensados por aquilo que o texto está dizendo. Ele vai ouvir as nossas orações. E aí vem a segunda atitude. O texto diz: e o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. A oração é a segunda atitude que nós precisamos estar muito alinhados. É por meio da oração que nos humilhamos e confessamos diante de Deus e buscamos pelo avivamento. Nunca, amados, preste atenção, nunca houve avivamento em lugar nenhum, nem na Bíblia e nem na história, que não tenha começado por uma oração ou por orações. Todo avivamento só começa com oração. Você quer ver um exemplo? O texto que começamos a pregar, de 2 Crônicas 7,14, como foi falado, ele começa no versículo 1 dizendo: tendo acabado Salomão de consagrar e orar, a glória do Senhor invadiu, encheu a casa. Sem oração não tem glória de Deus, sem oração não tem presença de Deus, sem oração Deus não pode do seu trono ser despertado por nós para mover-se em nosso favor. Então a oração, ela que é a chave para nós provocarmos um grande avivamento nesta nação. Então, em tempo de crise, é tempo de nós intensificarmos mais ainda a nossa vida de oração. Elias foi um outro exemplo disto, porque quando Elias está diante de Acabe e diz: eu já ouço o ruído de uma abundante chuva, ele liberou uma palavra profética revelada, debaixo de uma revelação dada por Deus. Mas tem o seguinte: quando ele chega para Acabe, para que ele pudesse subir, comer e beber, porque ele já ouvia o barulho de uma abundante chuva, a Bíblia diz que Elias foi para o cume do Monte Carmelo, se prostrou, colocou sua cabeça entre as pernas e começou a clamar. E ele chegou para o seu moço e disse: sobe também, olha para além do mar e vê se você vê alguma coisa. Ele volta e diz: olha, eu não vi nada. E aí ele diz: volta lá 7 vezes. E ele continuou orando.
Na 7ª vez, volta o moço do profeta e diz: eu já vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ou seja, enquanto Elias não teve a resposta, ele continuou orando. Quanto tempo nós temos que orar? O tempo suficiente para essa abundante chuva descer sobre a vida da igreja. O tempo suficiente para eu e você experimentar esta abundante chuva. Sem oração não tem avivamento. Sem oração não tem restauração de identidade. Foi também por meio da oração que os discípulos estavam no cenáculo 10 dias, orando ininterruptamente, obedecendo ao que Jesus disse, quando falou para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles estavam em oração, clamando ao Pai, até como diz o texto de Atos 2, de repente, veio do céu o som, como de um vento, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então ore, clame, não pare de orar, não pare de clamar. É hora da igreja clamar, orar, buscar intimidade, se consagrar ao Senhor, porque é no ambiente de oração que a glória vem, que a glória enche a casa, a presença de Deus manifesta, e Ele trata com o nosso caráter. Foi também através da oração de um grupo de jovens na Universidade de Oxford, na Inglaterra, que um grupo de jovens orando atraiu, experimentou um grande avivamento no século XVIII na Inglaterra. Foi também através de um tempo de oração em 1907 que uns pastores da Coreia do Sul, em retiro espiritual, começaram um período de oração, e um grande avivamento veio sobre a Coreia, avivamento este que até hoje eles experimentam. Talvez a Coreia seja o único país que os cristãos têm o hábito diário de oração. Eles têm lá o que eles chamam de oração da madrugada. Todo coreano acorda às 5 horas da manhã, e antes de trabalhar ele tem um tempo de oração com Deus. Eu penso que nesta crise, nesta pandemia, Deus quer tratar a igreja na área da oração. Um pregador muito conhecido, que prega esta nação, ele compartilhava em uma das suas mensagens dizendo: eu rodo o Brasil todo, e a leitura que eu tenho, que 80% das igrejas não tem mais uma vida de oração, está com a questão da oração falida. Quantos de nós damos muitas das vezes desculpas para ter uma vida de oração? Estamos tão, nos ocupando com coisas, mas não estamos tendo uma vida de oração. Mas eu creio que desde que começamos a entrar numa quarentena, você deve ter melhorado pelo menos um pouquinho de ter uma vida de oração. Só que presta atenção na pergunta: qual é a intensidade do avivamento que você quer experimentar na sua vida? Qual o nível da chuva de avivamento que você quer que aconteça na sua vida? A intensidade desse avivamento vai depender da intensidade de tempo de vida de oração que você vai ter com o Pai. E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face
é outra coisa que Deus espera de nós: buscar a face dele. Buscar a face do Senhor tem a ver com buscar a aprovação ou a reprovação de Deus. A ideia aqui é como antigamente bastava somente os filhos olharem para a face do pai, que eles sabiam se estavam aprovados ou reprovados por ele. Lembra disso? Hoje quase não se vê mais isso. Mas antigamente, quando o filho estava fazendo alguma coisa, se o pai estivesse perto, ele olhava para ver se o pai ia aprovar ou não. E bastava o pai olhar que ele já teria esse discernimento se ele deveria continuar ou não, se ele estava sendo aprovado ou não. Quando a Bíblia diz que nós temos que nos humilhar ao Senhor, orar e buscar a tua face, é nos humilhar diante dele, orar a ele com o entendimento de discernir, olhando para a sua face e buscando entender se aquilo que estamos fazendo ele está aprovando ou não está aprovando. Aí eu pergunto: será que se hoje a igreja, será que se hoje eu e você orarmos ao Senhor, olharmos para a face dele, buscar a face dele, buscando uma aprovação, como seria a resposta? Qual seria o semblante de Deus? Seria de aprovação ou de reprovação? Este buscar é buscar pela presença gloriosa de Deus, é buscar pela presença santa dele. Quem quer avivamento não está nem aí para coisas. Quem quer avivamento quer mais de Deus, está com fome de Deus, tem sede de Deus. Como diz um livro chamado Caçadores de Deus, ele é insaciável. Uma pessoa que quer viver uma vida intensa de avivamento é alguém que busca hoje, enche da glória de Deus, mas amanhã quer mais. Amanhã busca, enche de Deus, chega no outro dia, ele quer mais. Estamos num tempo oportuno para nós aguçarmos a nossa fome, a nossa sede mais de Deus. É tempo de buscarmos a face do Senhor. Só tem uma maneira da identidade dele está impressa em nós, através de nos humilharmos, orarmos e buscarmos a sua face. Aleluia! E em quarto lugar e último, se converter dos seus maus caminhos. É importante nos humilhar, orar, buscar a face, mas o que completa essa busca, o que completa essa humilhação, o que completa esse caminho do retorno, de restaurar a identidade, para se experimentar um grande avivamento, é se converter os seus maus caminhos. Quando andamos por maus caminhos, perdemos essa presença. Eu me lembro que quando Deus levanta Ezequiel para tratar do povo de Israel, o tamanho do pecado de Israel no seu tempo foi tamanha, que a Bíblia diz que Deus retirou a sua glória do templo, porque naquele tempo a presença de Deus se manifestava no templo, no prédio. A glória de Deus foi retirada, a presença de Deus saiu do ambiente. E não é diferente nos dias de hoje. Nós somos o templo do Espírito Santo. Quando nós estamos caminhando em caminhos errados, quando estamos fora da rota, nós também deixamos de desfrutar da gloriosa presença de Deus e apagamos o Espírito. E Paulo nos instrui como instruiu Tessalônica: não apagueis o Espírito. Precisamos nos converter dos nossos maus caminhos
E por causa dos maus caminhos, é inevitável o juízo de Deus, que vem para disciplinar os seus filhos. Nós estamos em tempo de juízo, sim. Mas é tempo da igreja se converter dos seus maus caminhos, trilhar o caminho de volta. É diante desse contexto que estamos, de uma crise como o coronavírus, que Deus espera de nós, a sua igreja, o povo que se chama pelo nome dele, espera um arrependimento verdadeiro, que vai além de um sentimento, mas que traduz em ações concretas, de mudanças, onde não voltaremos às mesmas práticas. Deus está esperando de nós, a sua igreja, nos convertermos dos nossos maus caminhos, nos arrependermos de fato, romper com o pecado, para que nós possamos, irmãos, experimentar de um mover sobrenatural do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja evangélica brasileira. O que é conversão? Você conhece já isso? É mudança de rota, de direção. Então, aquilo que eu estava fazendo, que estava errado, aquilo que eu estava fazendo, que não estava agradando a Deus, o meu comportamento, o meu falar, o meu vestir, o meu proceder, aquilo que o Espírito Santo for ministrando em meu coração, no seu coração, aquilo que o Espírito Santo for ministrando à igreja dele, é tempo de nós nos convertermos e nos arrependermos, num arrependimento genuíno, e voltarmos para Deus. E aí, queridos, eu aprendi uma coisa quando se fala de perdão: pecado tem nome. Pecado tem nome. Qual o teu pecado? Ou quais os pecados que têm atrapalhado o teu relacionamento com Deus? O contexto aqui é o seguinte, presta atenção. No capítulo 6, Salomão está orando ao Senhor. Está orando ao Senhor pelo templo que vai ser inaugurado. Na sua oração ele fala: Senhor, os céus e os céus dos céus não te contêm, quanto mais esta casa que eu fiz para ti. Mas ele começa a pedir ao Senhor que o Senhor pudesse realmente estar atento àquele lugar. E dentro da sua oração, Salomão fala: Senhor, se acontecer do povo se desviar, se acontecer do povo pecar, será inevitável o Senhor cerrar os céus, será inevitável o Senhor mandar gafanhotos para consumir a plantação, será inevitável o Senhor enviar peste sobre a terra. Mas Senhor, se esse povo se converter, se esse povo se arrepender, Senhor Deus, não nos abandone, não abandone esse povo. E é por isso que quando depois da oração terminada, a Bíblia diz que a glória do Senhor invade a casa, e Deus se apresenta na segunda vez para Salomão e diz: Salomão, eu ouvi a tua oração. Então olha, se eu cerrar os céus e não mandar chuva, se eu enviar os gafanhotos para destruir a plantação, se eu mandar as pestes para a terra, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
eu vou dizer aqui qual é o perdão que a igreja tem que pedir. Se a igreja quer restaurar a sua identidade, se a igreja quer voltar a estar debaixo da vontade de Deus, neste ato de humilhação, de oração, de buscar a face do Pai e de se converter dos seus maus caminhos, é preciso que haja confissão de pecados. A igreja precisa pedir perdão de ter sido ou de estar sendo uma igreja que na sua caminhada de estabelecer o reino, abriu mão de muitos princípios e valores do reino. Pedir perdão de nos tornarmos muitas vezes senhores de nós mesmos, impedindo que Jesus seja de fato o Senhor das nossas vidas. Pedir perdão de fazer parte do reino de Deus e querer viver neste reino com a cultura do mundo. Pedir perdão por querer viver um evangelho fácil, sem cruz, sem renúncia, de uma porta larga, contrário aos ensinamentos de Jesus. Ela restaura a sua identidade quando ela confessa os seus pecados, e mais, pede perdão porque Cristo deixou de ser o centro da mensagem dela, das nossas vidas. Ou seja, os púlpitos, se ouve mais mensagens sobre conquistas, prosperidades, milagres, ao invés de mensagens que levam a conhecer mais o Evangelho de Cristo, a fim de implantar em nós o seu caráter. Com isto, muitos também não têm Jesus como centro das suas vidas, por isso não priorizam Jesus, estão indo ao templo para buscar uma bênção, ao invés de vir e levantar um altar de adoração para Deus. É aqui que a gente restaura a nossa identidade. É aqui que a gente começa a entrar no plano de Deus, para experimentarmos um grande avivamento. Perdão, porque a Bíblia deixou de ser a nossa regra de fé e prática, e tem sido contaminada por uma teologia humanista, antropológica, que tem contaminado a igreja nesses dias. E com isto o relativismo entrou desenfreado na igreja, colocando em questão a palavra de Deus como sendo a verdade absoluta de Deus. Daí vem o discurso de muitos nas igrejas. Qual o discurso? Não é bem assim. Isso não tem nada a ver. Isto é exagero. Isto é religiosidade. Estamos no século 21 e esquecem que a palavra de Deus é infalível e imutável, aleluia. Esquecem que a própria palavra de Deus declara: seca-se a erva, caem as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ou seja, o homem passa, vem as estações, as épocas também vêm e passam, mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é a mesma, ela não muda, ela é atemporal, ela é acultural. Quando a igreja começar a pedir perdão por esses pecados, ela começa a voltar-se para Deus, e tem cura para a terra, tem cura para a nação, tem avivamento, tem poder, tem glória, tem dons espirituais sendo liberados. Pedir perdão por muitas das vezes ser uma igreja profana e impura, manchando a nossa identidade de uma igreja que se chama pelo nome do Senhor. Perdão pela nossa infidelidade ao Senhor, trocando o Senhor muitas das vezes por tudo e por muitas coisas.
É aqui, querido, que Deus nos chama para um face a face. Eu creio que um grande avivamento virá, mas eu também creio que só depois da igreja assumir o seu papel, restaurar a sua identidade, entrar realmente por esse caminho, é que ela vai experimentar desse avivamento. Eu só espero que você e eu não façamos como muitas das vezes Israel fez, porque quando Deus levantou Ezequiel, ele disse: olha, eu estou te levantando para pregar para um povo rebelde, de dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? Uma pessoa que não se dobra, não se rende, uma pessoa soberba, altiva, orgulhosa, que é incapaz de reconsiderar e admitir o seu erro, de admitir o pecado. Então, amados, é tempo de nós nos humilharmos, é tempo de não nos apresentarmos para Deus como um filho rebelde, como uma filha rebelde, de dura cerviz, que é incapaz de reconhecer o seu estado, que é incapaz de chegar nesse momento, mais do que um jejum, nós colocarmos em prática o propósito do jejum, que é nos consagrarmos a Deus. Sem que isso aconteça, não tem avivamento. Avivamento começa com choro, começa com uma consciência da crise que estamos e do nosso estado. Nada começa na nossa vida a não ser que nós venhamos nos render ao Senhor. É noite de você render, é noite de você se render ao Senhor, é noite de você cumprir esta palavra. Porque se você que está ouvindo esta palavra não se quebrantar, não se humilhar de fato, se você que está ouvindo esta palavra, você não entrar nesta dimensão, vai ser mais uma pregação sobre esse texto, vai ser mais uma palavra que você vai só ouvir. E o apóstolo Tiago nos instrui que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da mesma. É tempo, amados, de obedecermos à voz de Deus. É tempo, é noite de conserto. Deus exige de mim e de você um conserto. Você quer glória? Você quer poder? Você quer fogo? Você quer unção na sua vida? Você quer ver essa nação, Deus banir esta enfermidade? Você quer ver Deus livrar a nossa nação de um caos social e de um problema econômico que pode afetar e matar de fome muitas pessoas? Hoje é dia de jejum, hoje é dia de quebrantamento, hoje é dia de se humilhar, hoje é dia de orar, hoje é dia de buscar a face do Senhor, hoje é dia de se converter dos seus maus caminhos.